Chuva e calor são condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito da dengue. Aliado à falta de cuidados com o lixo acumulado e a água parada, mesmo que em quantidade mínima, isso tudo só contribui para aumentar os riscos. Passo Fundo tem identificados 550 focos do mosquito transmissor da dengue e 160 focos do mosquito transmissor da febre chikungunya. São 10 casos da doença registrados no município até o momento, um deles contraído aqui mesmo. O controle só é possível se cada um fizer a sua parte. O tempo vai mudar nos próximos dias, provavelmente teremos aí temperaturas mais amenas e a chuva volta a Passo Fundo. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para o sábado. A previsão do tempo para sexta-feira é de muitas nuvens com chuva fraca durante todo o dia. A mínima será de 18 graus e a máxima de 28. No sábado, o tempo encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 15 graus e máxima que não passa de 19. Hoje pela manhã, os escritores que estão participando da Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Leitura, de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural, participaram de uma coletiva para a imprensa. O encontro contou com Lúcia Santaella, Chico Marinho, Inácio de Loyola Brandão e Luciana Savagé. A entrevista coletiva com os escritores que estão em Passo Fundo participando da Jornada em Ação ficou em torno da educação no Brasil. O escritor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Chico Marinho, falou sobre os desafios do ensino nas escolas e nas universidades. Eu acho que a classe, né, a sala de aula começa a se dissolver e dá lugar aos laboratórios que são mais colaborativos, que pressupõem mais um aluno proativo, né? Então o aluno hoje ele é o protagonista também, não é o professor que fica falando blá, 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 mas é o aluno que vem trazer a ideia também. Às vezes o aluno chega com um potencial, chega sabendo mais que o professor. Como é que eu vou falar de mídias digitais para um aluno que nasceu digital, né? Então é preciso repensar a universidade, repensar a sala de aula nesses termos. A escritora e professora da PUC São Paulo, Lúcia Santaella, falou sobre a qualidade da educação no Brasil. Não há educação sem continuidade. Não, a educação não pode ser disruptiva. Bom, o que eu falei lá? Exatamente o tema que eu vou falar hoje à tarde. Os tipos de leitores. E minha palestra começou da seguinte maneira. Se eu fosse falar sobre o que funciona na educação no Brasil, eu teria que inverter meu tema. O Brasil como um laboratório de pesquisa sobre o que não funciona na educação. Nós estamos no fundo do poço. Há alguns anos, eu não pratico a covardia moral. A gente tem que denunciar, pelo menos com a minha voz, que vale tão pouco. Eu tenho que denunciar o que está acontecendo nesse país. E denuncio para onde eu vou. Então, o que acontece? Há alguns anos eu dizia, esta crise da educação brasileira está começando a afetar a pós-graduação. Isso afetou todas as áreas. Quer dizer, hoje a pós-graduação virou um festival de doutorados sem qualidade. Competição entre a literatura infantil e a tecnologia foi o assunto tratado pela escritora e jornalista Luciana Savagé. Sabe que eu acho que não compete? Eu acho que não compete. Eu vou dizer, eu entrei em crise criativa, se é que pode existir isso, quando nasceu meu netinho de 6, que agora está com 6 anos. E eu fiquei achando, eu não estou sabendo escrever mais literatura, porque eu achava que eu escrevia literatura para criança e comecei a descobrir que não era para criança, porque eu achava que não estava falando de cangaço e tudo, como que eu vou escrever isso para criança? E quando eu vi agora meu netinho que começou a me ensinar a baixar no iPad aplicativos como Netflix, que ele me ensinou, e outros, ele começou a me dar aula, e eu comecei a ficar mais preocupada ainda, e ele não dorme sem ler.
E eu fico impressionada. Então, eu acho que eu não acho que tem crise. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Questionado sobre como o interesse do público interfere na hora de escrever um livro, o escritor e cronista Inácio de Loyola Brandão falou sobre o que considera quando está escrevendo seus livros. A mesma maneira como eu escrevo para adulto, eu escrevo para criança. E, por exemplo, tanto deu certo. O Menino que Vendia Palavras, que foi muito bem, ganhou vários prêmios, se bem que prêmio também não quer dizer nada, e ganhou o Jabuti. E é bonitinho porque o Jabuti que ele ganhou é dourado, mas não é nem de ouro. Mas foi um livro que foi uma memória minha, e eu escrevi do jeito que eu quis. E ele vende muito entre crianças e é adotado por escolas, virou uma peça teatral. E na peça teatral ele foi modernizado, porque no livro passa quando eu sou na minha infância, e depois na peça passa na atualidade, mas eles conservaram todos os instrumentos da minha infância, e aparece tablet, aparece a biblioteca do meu pai, etc, 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 etc. Então eu escrevo. Eu não sei que público vai, não, quem escreve livro não tem a mínima ideia para onde vai. As escolas interessadas em participar do Interação UPF devem prestar atenção no prazo. As inscrições terminam amanhã. As atividades estão marcadas para os dias 20 a 22 de outubro, aqui no Campus 1 da Universidade. Participam estudantes do 3º ano do ensino médio, das escolas públicas e particulares de Passo Fundo e região. A programação conta com visitas guiadas pelas unidades aqui da UPF, conversas com professores, estudantes e funcionários. Depois de conhecer um pouco mais da universidade, a banda General Bonimores vai fazer o show de encerramento para os estudantes. Penso no que posso fazer para mudar. Eu olho pro céu, sei que na verdade existe, por trás das nuvens do sol a brilhar. E o que posso fazer? No começo do próximo ano, os passofundenses vão contar com um serviço de bicicletas compartilhadas. O município vai instalar uma rede de 10 estações, com 10 bicicletas em cada uma delas, que poderão ser utilizadas pelos cidadãos a partir de um cadastro prévio. Os equipamentos poderão ser retirados para a utilização de percursos de até 2 horas e vão estar disponíveis todos os dias, das 6 até as 10 horas para retirada e 24 horas para devolução. O novo programa faz parte do programa Passo Fundo Vai de Bici. No Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte, 7% do total entre crianças e adolescentes com idade de 1 a 19 anos. E esse é um problema em todas as regiões do país, com um índice maior no Sudeste e Nordeste, seguido pelos estados aqui da região Sul. E para combater esse mal, estar informado e alerta faz toda a diferença. Por isso, neste final de semana, vai acontecer uma atividade em Passo Fundo nesse sentido. O jornalista Jean Marmentini tem outras informações. Um estudo aponta que cerca de 11.840 novos casos de câncer infantil foram diagnosticados só em 2014. Pensando nesse problema, um grupo aqui de Passo Fundo, do projeto Desenhando Sorrisos, vai fazer um evento no domingo na Praça Santa Terezinha para conscientizar os pais, enfim, para falar um pouco dessa questão. Para explicar um pouquinho daquilo que vai ter na praça no domingo, a gente conversa com a coordenadora do projeto Desenhando Sorrisos, a Melina Rodrigues. Melina, o que os pais podem esperar no domingo lá na Praça Santa Terezinha? Além de domingo cheio de atividades para as crianças, também vamos ter uma conscientização dos pais sobre sinais e sintomas do câncer infantil para a gente promover o máximo possível o diagnóstico precoce dessa doença. E também vamos falar um pouquinho sobre o cadastramento de doadores de medula óssea, que é muito importante nesses casos de leucemia, sobretudo. Esse número de 11.840 novos casos só em 2014 é um número alto, né? É bastante. Infelizmente, é uma problemática bastante atual e quanto mais conseguirmos realizar o diagnóstico precoce, mais fácil o tratamento e o sucesso do tratamento dessas crianças. Existe uma estimativa que cerca de 70% dos casos que são diagnosticados logo no início conseguem uma cura.
Sim, na verdade o câncer infantil tem um bom prognóstico, a gente diz. A chance de cura é grande, mas desde que seja descoberto recentemente. Então, para facilitar que os pais identifiquem alguns sinais e sintomas característicos das doenças nos seus filhos, a gente vai estar também conscientizando sobre esses sinais para que eles consigam detectar mais rapidamente e levem para um médico, que a maioria das vezes não vai ser nada. Mas se for, ele vai conseguir tratar mais rapidamente. Na verdade, a palavra câncer, em geral, é a neoplasia maligna. Mas a palavra câncer já assusta os pais e acaba já trazendo um certo medo. Então, para facilitar um pouquinho de resolver o problema e conscientizar um pouquinho as famílias, a gente vai trabalhar um pouquinho e levar um pouco de diversão para as crianças também. Então, vão ter várias atividades para eles. Se chover, como é que vai ser? Se chover, daí a gente não vai conseguir realizar porque vai ser todo um espaço aberto. Então tá, só com tempo bom então? Só tempo bom. Tá, então, passando o serviço, é domingo, dia 4, às 3 horas da tarde, na Praça Santa Terezinha, aqui em Passo Fundo. A gente volta para o estúdio. Obrigada, Jean. E a gente segue falando de saúde. Cuidados com a higiene da boca refletem na saúde de todo o corpo. Bom, e os cuidados com a higiene bucal devem começar já a partir do nascimento do bebê. Mas a primeira visita ao dentista deve ser ainda na gestação. Martino tem apenas 2 anos e 8 meses e a visita ao consultório odontológico não é novidade. A primeira consulta foi ainda quando ele tinha 1 aninho, por orientação do pediatra. Até então, em casa, assim, a gente não tinha tantos cuidados, né? Então, ele orientou e a gente trouxe ele na doutora, né, para ver os dentinhos, se estavam com algum problema, se estavam nascendo direitinho, se tinha cáries ou não. Mesmo tão pequeno, Martino já sabe da importância de escovar os dentes, mas às vezes a mãe precisa usar a criatividade. Eu sempre escovo os dentinhos dele, né, depois das refeições, quando ele levanta. Às vezes ele não deixa a gente escovar, né? Ele não deixa escovar os dentes, mas a gente faz uma história aqui, uma história aí, tem que tirar os bichinhos e vamos escovar e daí dá certo. Os dentistas orientam que a primeira consulta deve acontecer quando a criança ainda está na barriga da mãe. Depois, o cuidado deve começar antes dos primeiros dentes nascerem. Desde a gestação, seria interessante as mães trazerem os bebês também, para que a gente possa dar as orientações da sua saúde bucal, certo? E também das crianças quando começar a higienizar, porque não precisa ter dentes na cavidade bucal para que seja realizada essa primeira higienização. A gente pode orientar com a dedeira, né? Massagens nos roletes gengivais, que são onde vão irromper os primeiros dentes. Os primeiros dentes começam a aparecer por volta dos 6 meses de vida. Até os 3 anos, a dentição fica completa, com 20 dentes de leite. E além da higiene bucal, cuidados com a alimentação podem ajudar na saúde da boca. Porque alimentos açucarados, principalmente, né, levam ao risco de ter a cárie. Principalmente mamadeiras noturnas, né, que após a mamadeira, ou pais que colocam doces achocolatados dentro dessa mamadeira e a criança logo depois vai dormir, aí fica retém esse resto de alimento, né, no dente, que acaba então levando a doença cárie depois, né? Por isso de cárie de mamadeira, que antigamente chamava, mas agora a gente chama de cárie precoce da infância. Depois do nascimento do primeiro dente, os pais devem escolher uma escova conforme a idade da criança. A escovação deve ser feita com pasta com flúor. Segundo a Associação Americana de Pediatria e a Associação Brasileira de Odontopediatria, a pasta de dente deve ser utilizada com em torno de 1000 ppm de flúor, tá? Mas numa quantidade bem pequena, metade de um grão de arroz. Os dentes não estão somente na boca, eles estão ligados com todo o corpo humano. E é muito importante, então, manter essa saúde bucal. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12:30. Obrigada pela sua companhia e até lá.